A paz do Senhor Jesus para vocês, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, servos do Senhor, que a paz de Cristo esteja convosco. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e quero compartilhar mais uma mensagem da parte do Senhor para a tua vida. O texto bíblico básico se encontra no livro dos Salmos, Salmo capítulo 9, versículo 10. Está escrito assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Eu quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: você conhece Deus? Há uma interrogação nesse tema. Eu estou interrogando a vocês, meus queridos ouvintes da Palavra do Senhor. Você conhece Deus? Deus é um título dado a um ser que possui ilimitado poder e soberania. Quando na Bíblia Sagrada se refere a deuses falsos, é sempre com D minúsculo. Mas quando se refere ao Deus verdadeiro, é com D maiúsculo. O propósito específico desta mensagem é fazer com que conheçam a Deus. Deus existe antes da fundação do mundo, pois tudo que existe foi criado por Ele. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Veja o que está escrito em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, a parte A. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus é um ser supremo. Deus é um ser único. Veja o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, a parte A. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, ele se apresenta a Moisés assim, como eu sou. A quem digo a Faraó que está me enviando? Diga que o eu sou lhe enviou a Faraó. Deus é um ser infinito, sem fim. Como disse antes, ele é criador e sustentador de todas as coisas que há nos céus e na terra. Deus também, ele é espírito, um ser não material, um ser imortal. Vejamos o que está escrito em João, no capítulo 4, versículo 24. Jesus afirma isso à mulher samaritana. Está escrito assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus subsiste em três pessoas, uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é santo, ele é justo. Veja o que está escrito em Salmos, no capítulo 5, versículo 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Ou seja, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Em Salmo capítulo 7, versículo 9, agora a parte C, a última parte do versículo: pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. Ele é um Deus amoroso, perdoador dos que se arrependem. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, diz que nele nós existimos, vivemos e nos movemos. Ele é um Deus onipotente, ou seja, tem todo o poder. Ele é um Deus onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é um Deus onisciente, sabe de todas as coisas, ele conhece o nosso amanhã. Ele também é um Deus que mata e faz reviver. Ele dá pobreza e
riqueza. Ele humilha e ele também exalta. Examine 1 Samuel, no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8. Algumas pessoas só veem Deus como uma fonte de lucro, de resolver seus problemas pessoais. Outros só o buscam para aliviar momentaneamente as suas culpas. Muitos ouvem falar de Deus, mas não o conhecem. Em Jeremias, no capítulo 32, versículo 27, está escrito: Ele é o Senhor, Deus de toda a humanidade, ou seja, Deus de toda a carne. Em Números, no capítulo 23, versículo 19, Ele é um Deus que não mente, que não se arrepende. Ele promete e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, Ele não é um Deus de desordem, Ele não é um Deus de confusão, e sim de paz. Em Naum, no capítulo 1, versículos 2 e 3, Ele é um Deus zeloso, mas também vingador contra aqueles que se levantam contra o seu povo. Ele também é um Deus paciente. Ele não deixa o culpado impune. É um Deus conhecido por vários nomes. Dentre eles, eu vou citar apenas alguns, porque são muitos. Já citei que com Moisés, ele se apresentou como Eu Sou. Também ele é conhecido como Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. Jeová Shammah, está presente. Jeová Elion, o Senhor Altíssimo. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, não basta ouvir falar de Deus, é preciso conhecê-lo intimamente. Vejamos a declaração do patriarca Jó em seu livro Jó 42, versículo 5. Está escrito: Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Conhecer a Deus implica em amá-lo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Amar a Deus implica em obedecê-lo. João capítulo 14, versículo 15. Está escrito: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A falta de conhecer a Deus traz destruição. Vejamos o que diz o profeta menor da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte A. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Nós devemos conhecê-lo por meio de sua palavra. João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Existem diferenças daqueles que conhecem a Deus e os que não o conhecem. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Conhecer a Deus também liberta do pecado. Em João capítulo 8, do versículo 32 ao 36. No versículo 32 está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus que criam em Jesus, e por serem descendência de Abraão, eles pensavam estarem livres, libertos, que não eram escravos. E Jesus diz a eles que aqueles que cometem o pecado é servo do pecado. Conhecer a Deus nos livra da corrupção do mundo. Em
Pedro, no capítulo 2, versículo 20. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro estado. Em Lucas capítulo 11, versículo 9, se buscarmos a Ele, nós o encontraremos. Precisa bater na porta e ela se abrirá. Já em 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 9, um dos conselhos de Davi a seu filho Salomão foi para que ele reconhecesse o Deus de seu pai. Conhecer a Deus é um processo contínuo. Ninguém chegou ao ápice do conhecimento. Precisamos a cada dia conhecê-lo melhor, buscá-lo dia após dia. Vejamos o que está escrito em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, a parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você não conhece uma pessoa de uma forma íntima se você não conviver com a pessoa. Se a conhece recentemente, o convívio leva a conhecê-la melhor. Dia após dia você vai convivendo com a pessoa e assim você vai conhecendo cada vez melhor essa pessoa. Assim é com Deus. Passa a conviver com Deus intimamente e você passará a conhecer a Deus. Deus se permite que nós o possamos conhecê-lo. Em Tiago capítulo 4, versículo 8, a parte A: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Dê um passo na direção de Deus e Ele se chegará a ti. Se você der um passo na direção do Senhor, Ele também se chegará a ti. Ele quer que você o conheça, que seja íntimo dele. Aquele que conhece a Deus é como a luz da aurora, vai brilhando a cada manhã, cada vez mais forte, até se tornar dia perfeito. Examine em Provérbios capítulo 4, versículo 18. O que é a aurora? É a claridade que aponta o início da manhã e antes do nascer do sol. Deus tem prazer que o conheçam cada vez melhor. Examine em Oséias capítulo 6, versículo 6. Deus quer o conhecimento dele, não sacrifício. Não adianta fazer sacrifícios se você não conhece Deus. Tem pessoas que estão fazendo sacrifícios de tolo, porém não conhece Deus, não tem intimidade com Deus. E Deus quer que nós venhamos conhecê-lo. O sacrifício já foi feito naquela cruz do Calvário em prol da minha vida e da tua vida. Uma pergunta eu te faço nesse momento, meu querido ouvinte da palavra do Senhor: você conhece Deus? Bem, se a sua resposta é não, então procure urgentemente conhecê-lo, porque Ele conhece muito bem aqueles que pertencem a Ele e fazem a sua vontade. Então, queridos ouvintes, conheçam a Deus de todo o seu coração e eu lhe garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Você será uma nova criatura no Senhor. Fiquem na paz de Cristo e que Deus abençoe a todos. E eu oro ao Senhor para que você que não conhece Deus ainda, que possa conhecê-lo urgentemente. Fiquem na paz de Cristo e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.